dia, concursando. Sou o Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje eu vim passar aqui um aulão express sobre a parte de linguagem lógica, dos conectivos usados dentro do raciocínio lógico. Então, a gente tem aqui, né, os 6 principais, né? O conectivo do E, ou então do mas, que é simbolizado tipo, por esse chapeuzinho aqui. O do ou, que parece um Vzinho. O do ou, que é chamado de ou exclusivo. Tem esses 2 símbolos aqui disponíveis, você pode usar o que você quiser. O do se então, que é uma setinha simples, sempre apontando para a direita. Do se e somente se, que é uma seta dupla. E não é bem um conectivo esse último aqui, mas entra nessa linguagem lógica que é o da negação, que é simbolizado por esse primeiro símbolo aqui chamado de cantoneira, ou pode usar o acento til para representar, é o que você quiser. Então aqui a ideia que eu estou querendo passar mais é a parte de simbolizar as frases, de traduzir para a linguagem do raciocínio lógico. Daí você não tem que ficar pensando se a frase tem sentido ou não. E aqui, para representar as ideias, normalmente a gente usa as letras P e Q. A gente não trabalha com a frase escrita normal. A gente sempre traduz e normalmente, só por uma questão de definição, igual na matemática, definir que você vai usar x e y quando você não tem os valores, quando você não sabe as incógnitas, e aqui dentro no raciocínio lógico, só por questão de definição, porque quiser fazer desse jeito. Então a gente segue essa ideia geral e usa as letras P e Q para representar essas frases que eu estou colocando aqui. Então se eu tenho aqui, né, estudo raciocínio lógico e quero morrer, que é quase todo mundo que está assistindo esse vídeo aí, que já assiste o vídeo já querendo se suicidar porque vê essa matéria do cão e já quer desistir no meio do caminho. Então a ideia aqui é o seguinte, a primeira frase aqui, que é estudo raciocínio lógico, só por uma questão de definição a gente chama de letra P, então a letra P representa estudo raciocínio lógico, e a outra parte aí, né, quero morrer, representamos aí pela letra Q. Entre elas, o conectivo que eu tenho é um E, teve um E, você sempre vai representar por esse chapeuzinho aqui. Então é desse jeito que a gente traduz para a linguagem do raciocínio lógico. Então pode ser um E ou pode ser um mas. O mas para a gente aqui dentro do raciocínio lógico é a mesma coisa que um E. Então podia estar com essa cara aqui que ainda é representada pela mesma ideia. E aí se estiver pensando, oh meu Deus do céu, mais um mais no português, é adversativa, dá uma ideia contrária da minha frase original. Eu vou só te fazer uma pergunta. O nome do vídeo aqui que está escrito aí, sei lá, em algum lugar, está escrito aí raciocínio lógico ou língua portuguesa? Então esse mas aqui vai ter a mesma ideia de um E, não interessa o que está escrito na frase. Só troquei o conectivo aqui agora. De novo, vou continuar chamando a primeira ideia de letra P, para representar de forma genérica, e a segunda ideia de letra Q, que são frases diferentes, usa letras diferentes. Entre elas aqui agora eu coloquei um ou, sempre que tiver um ou você vai colocar esse Vzinho aqui entre eles, tá? Assim que traduz o ou para a linguagem do raciocínio lógico. Aí a partir daí a questão pode pedir o que ele quiser. Mudando mais um pouco aqui, agora eu coloquei ou estudo raciocínio lógico ou quero morrer. Agora já tem um ou aqui no começo. Esse ou aqui do começo define que você está usando esse conectivo aqui, o ou que é o ou exclusivo. Então de novo, você tem as duas ideias aqui, a primeira letra P, a segunda letra Q. Entre as duas aí, você tem o ou, e o que está ligando as duas frases é esse ou aqui do meio. Então seria o que está fazendo a ponte de ligação, é o que está conectando as duas. É aqui que você vai colocar o símbolo que representa ele, aí pode ser qualquer um desses dois aí. Um dos mais importantes aí agora, que é o se então, do tópico 4 aqui. Então sempre que tiver o se então, é no lugar do então, ou no lugar da vírgula, se tiver só a vírgula aqui, que você vai colocar o seu conectivo. Então de forma geral, a primeira ideia continuo chamando de P, a segunda ideia continuo chamando de Q. Esse se aqui no começo é só para te dizer, se acontece isso daqui, isso aqui é a sua causa, então, coloca aí o conectivo que representa, essa daqui é a sua consequência. Então aqui dentro você só tem de novo duas ideias ligadas por um único conectivo. E esse sim então pode aparecer escrito de várias maneiras aí, e aí tem questão que vai depender de analisar a frase que está escrita. Se tiver escrito quando, porquê, também dá a ideia de si, então você tem que ter cuidado na hora de simbolizar. Mas isso aí vai ser assunto para outros vídeos aí futuros. Próximo conectivo, se e somente se. De novo, eu tenho a primeira ideia, letra P, a segunda ideia, letra Q. Entre as duas, eu tenho o conectivo se e somente se. Aí normalmente ele aparece escrito aqui no meio das frases. Então eu estudo raciocínio lógico, se e somente se, que é representado aí pela seta dupla, quero morrer, aí sim que fica representado.
E a última ideia, já misturando algumas coisas aqui. Continuo com a minha primeira ideia, que eu continuo chamando de letra P. A segunda ideia aqui, vou continuar chamando de letra Q. Só que agora eu estou misturando algumas coisas, né? Primeiro, eu tenho o conectivo E, que é o primeiro que eu tinha explicado, que é o chapéuzinho ali, que simboliza ele. Então é isso tudo, raciocínio lógico, e estou dizendo que não quero morrer. Então normalmente a gente traduz esse não aqui colocando o símbolo que representa a negação. Pode ser o primeiro ou pode ser o segundo, tanto faz. Então a frase aí com o símbolo da negação expressa fica aqui desse jeito. Só que tem algumas questões que você não precisa representar a negação, mas aí depende do enunciado da questão. Então esse foi o aulão aí Express de hoje sobre os conectivos e a linguagem lógica. Bons estudos para vocês e até mais.